Galera, eu não sei quem sabe aqui, eu acho que não tem muito por que vocês saberem. Alguns sabem. Leleste, por exemplo, sabe. Enzo sabe que eu estudei no Plus, quando eu era mais novo. Não sei nem se vocês sabem o que é o Plus, vocês sabem, né? Era Pingo de Luz, depois virou Plus. Eu estudei muito tempo lá, devo ter estudado bem mais de 10 anos. Enfim, não vou fazer essa conta agora. Mas acontece que no Plus, né, tem muito incentivo ao esporte. E numa determinada época da minha vida, quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos, eu me aventurava em... Assim, futebol, eu sempre gostei muito. E assim, naquela época eu sabia jogar. Hoje em dia, se você me chamar, azar o teu se eu for do seu time. Mas naquela época eu jogava bem e tal, eu já era mais magrinho, conseguia fazer as paradas. Mas eu comecei a jogar handball também, quando eu era do Plus. E eu entrei lá no time, comecei a treinar com... Todo mundo que entra no Plus joga handball, não sei muito bem porquê, né? Mas eles já foram campeões algumas vezes do campeonato niteroense. E, enfim, comecei a jogar handball. Eu comecei na 6ª série e na 7ª eu atingi o meu ápice. Eu era quase um atleta olímpico, porque, fazia gol, jogava. Eu amava, assim, eu gostava até mais do que jogar futebol. Era meio difícil reconhecer isso na época, né? Porque, sei lá, você fala para as pessoas isso, parece que é um crime, né? Mas, assim, eu gostava muito mais de jogar handball. Até porque eu achava mais fácil. Porque futebol você tem que ter o dom, né? No handball, pelo menos, você consegue fazer uma parada, né? Enfim, era muito legal, eu gostava muito. E acontece que lá no Plus também, quem era de lá vai lembrar, mas em outros colégios também tinha uma Olimpíada, né? Eu sei que no Intelectus, por exemplo, tem essa Olimpíada. Também tem no Miguel Couto, que é o colégio que eu estudei depois, também tinha essa Olimpíada, mas ela era entre todas as unidades do Miguel Couto, né, de cada bairro. Mas no Plus era uma Olimpíada interna, o Salesiano também tem, enfim, né? O fato é que ia rolar essa Olimpíada, né? E eu, como astro do handball, pensei o quê? Eu vou ganhar. Cara, gente, fica tranquilo, tá? Meu time, pode confiar, porque eu tô aqui, cara, eu vou ganhar pra gente, pelo menos aqui no handball, beleza? Só que eu fiquei contra o time de um amigo meu, que também jogava handball comigo, futebol também, enfim. Mas assim, ele era mais forte que eu e maior que eu. E melhor que eu no handball. Mas, no dia que ia começar a Olimpíada, eu tive educação física de manhã. Eu não consigo me lembrar por quê, né? Teve as duas coisas. Mas tive educação física de manhãzinha e um pouco mais tarde foi a hora da Olimpíada para valer. Eu sei que na hora da educação física, meu irmão, eu dei tudo de mim. Eu fui, assim, com toda a minha força. Cara, joguei, fiz vários gols, assim. Eu lembro até hoje da alegria de ter feito esses gols, assim. Tava me sentindo o herói, assim, do time, né? O pessoal tava, Pedro joga bem e tal, né? Tava orgulhosão. E, assim, foi top, assim. Parada de cinema. Mas acontece, cara, que, não tava valendo nada ainda, né? Infelizmente, eu fui muito burro esse dia. Mas tudo bem. E aí, depois foi a Olimpíada, beleza? De manhã foi a educação física e depois, mais tarde, foi a Olimpíada. Cara, chegou na hora da Olimpíada, o meu amigo tomou uma decisão que me deixou muito chateado. Sério, eu fiquei bolado mesmo assim. Porque ele resolveu me marcar individual. Não sei se vocês sabem o que é isso. Mas é aquele momento que, assim, pra onde você vai, o cara tá aqui, ó. Ei, oi, tudo bem? E aí, beleza? O cara tá me seguindo, assim, em todos os momentos. Eu não conseguia fazer nada. E, assim, eu também não me lembro por quê, porque já fazem, sei lá, mais de 10 anos. Mas eu machuquei, cara, a minha mão direita. Eu sou destro, pra quem não sabe. Eu machuquei minha mão direita, cara. Então, assim, como assim? Tipo, eu, o astro do time aqui, marcação individual, ainda tô com a mão direita machucada. É muito sofrimento pra minha torcida. Cara, o que vão ser dos meus fãs? Mas, na verdade, eu tomei uma decisão assim que só os heróis tomam. Eu decidi, cara, que eu ia jogar com a minha mão esquerda, cara. Eu falei, cara, não tem a direita, eu vou jogar com a esquerda. Porque, assim, o meu objetivo, cara, é que a gente consiga ganhar essa Olimpíada. Vamos ganhar, vou com a mão esquerda. Vocês sabem que eu não consegui, né? Não preciso dizer muito. Mas o que importa aqui, na verdade, toda essa história que eu estou contando é só para que vocês entendam que, às vezes, a gente passa por dificuldades e por sofrimentos, mas o nosso compromisso em fazer a parada acontecer é muito mais importante do que esses sofrimentos que a gente passa, muito mais importante do que as lutas que a gente enfrenta. Por isso eu queria ler com vocês aqui o texto. A gente vai ler sobre Paulo e Silas na prisão, e eu acho que Deus tem muito para falar com a gente aqui. Vou começar aqui no versículo 23. Espero que vocês estejam lendo aí também. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução
para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então, qual é o contexto, cara, assim, dessa passagem que a gente está lendo? Vou ser bem rápido, beleza? Mas Paulo está na sua segunda viagem missionária, tá bom? Ele parte com Silas para a sua segunda viagem missionária. Ele vai revisitar as igrejas para as quais eles já tinham pregado. O que acontece é que quando Paulo estava no lugar, numa cidade chamada Troade, o nome é diferente, eles estavam procurando, né, da parte de Deus, a orientação para saber para onde eles iriam pregar. Tanto que eles dizem que o próprio Deus tinha impedido eles de entrar na Bitínia. Então, eles estão orando e clamando assim, para que Deus fale com eles. Estão procurando mesmo a direção de Deus. E acontece que Paulo tem uma visão. Ele vê um homem diante dele que diz assim: "Passe a Macedônia e nos ajude. Vem aqui na Macedônia e ajuda a gente." Então, Paulo, quando tem essa visão, ele interpreta que aquilo é uma parada de Deus para a vida dele e ele decide partir para lá, para Macedônia. Não sei se vocês sabem, mas Filipos, né, é a cidade onde tem a igreja dos filipenses, fica na Macedônia. Então, por isso, Paulo parte para Filipos. Paulo, Silas e os companheiros de viagem deles. Então, chegando em Filipos, isso é até bem legal, né? A primeira coisa que eles querem fazer é procurar um lugar de oração. Eles querem procurar um lugar calmo, onde eles possam orar, possam conversar ali. Tipo, quando a gente está no retiro, não sei se já aconteceu com vocês, inclusive eu fico bolado quando no retiro não tem um lugar assim, tipo, legal para você conseguir fazer devocional, quando é muito pequeno. Da mesma forma, eles queriam um lugar espaçoso ali, que eles pudessem ficar à vontade e buscar Deus. E eles encontram esse lugar na beira de um rio. Quando eles chegam nesse lugar, então, e começam ali a conversar, a orar, eles encontram algumas mulheres. E uma dessas mulheres é Lídia, que é a primeira mulher, né, registrada ali em Filipos, que se converte. Ela se converte a Deus, crê na mensagem, ela e toda a sua casa, assim como o carcereiro, né, creem em Jesus, são batizados, mas começa a acontecer uma situação difícil. Começa a aparecer nesse lugar de oração, né, ali na beira desse rio, uma escrava que tinha poder para adivinhar o futuro. Né, a palavra diz isso. Ela tinha um espírito pelo qual ela predizia o futuro, ela adivinhava, né, ela dizia antes da parada acontecer. E ela começou a anunciar assim, e a gritar, assim como os demônios faziam quando os endemoniados faziam quando Jesus passava, essa mulher começou a fazer isso também. Começou a gritar: esses homens estão anunciando o caminho da salvação, são servos de Deus. E tudo aquilo que eles queriam pregar o evangelho, mas a mulher estava começando a causar um tumulto, causar um alvoroço. Então, depois de a mulher, assim, repetidas vezes, tomar essa atitude, Paulo vira para ela e fala: cara, eu repreendo você em nome de Jesus, e expulsa aquele demônio. Só que aí mora o problema, porque aí os interesses de Paulo entram em conflito com os interesses dos senhores dessa escrava. Pelo fato dela adivinhar, né, o futuro, predizer as coisas,
ela gerava muito lucro para os senhores dela. Você já deve ter visto aí, né, pela rua. Antigamente eu via direto, aquelas nos muros pichados, né? Como é que é? Traga o seu amor de volta, esse tipo de coisa. É tipo isso. Então, assim, os senhores dessa escrava ganhavam muito dinheiro por causa dela, pelo que ela fazia. Então, quando Paulo expulsa o demônio, os caras ficam bolados. Porque assim, cara, nossa fonte de lucro foi embora. Então, por isso esses homens arrastam Paulo e Silas para a praça da cidade, que é onde eles são nus, açoitados, então são presos. Então, aí a gente chega, né, no texto que a gente leu. Beleza? Essa é a justificativa, né, porque eles foram presos. O julgamento foi injusto, normal, mas vamos lá. Então, o que a gente pode aprender com esse texto? O que Deus pode falar ao nosso coração a partir daqui? Cara, em primeiro lugar, é possível orar e louvar a Deus, mesmo em tempos difíceis. Cara, é possível que a gente, mesmo que esteja enfrentando, cara, muitas lutas, muitas dores, a gente louve e a gente glorifica o nome de Jesus, a gente ora e a gente tem uma reação diferente daquela que se espera. É possível. É exatamente isso que acontece com Paulo e com Silas, no versículo 25. Isso chama muita atenção quando a gente lê o texto. O fato de eles estarem presos. Cara, olha que doideira. Eles tinham acabado de ser açoitados. A gente lê lá na frente que o carcereiro lava as feridas deles, né? Então, assim, a gente pode, com certeza, entender que eles estavam com as feridas abertas, sujas ainda. Estavam, cara, com os pés amarrados a um tronco. Tipo assim, estavam numa condição deplorável. Presos, estavam privados, assim, da sua liberdade, do seu conforto. E qual que é a reação deles? É orar e louvar a Deus, cantar hinos. Então, assim, eu pergunto, como isso é possível? Como é possível que a gente possa reagir de uma forma positiva diante de momentos tão difíceis? Como isso é possível? Cara, isso só foi possível para Paulo e Silas, porque eles nunca perderam de vista o Senhor que tinha salvado a vida deles. Eles nunca tinham perdido de vista Jesus. Se você voltasse um pouquinho aqui em Atos, você facilmente leria a história de Paulo. Você lembraria que ele perseguia, prendia e matava os cristãos. Ele fazia isso. Mas um dia ele foi alcançado. E hoje ele era o que estava preso. Hoje ele era o que tinha sido perseguido. Vocês estão entendendo? Hoje, o amor de Jesus alcançou a vida de Paulo. E por isso ele estava preso. Então, assim, cara, existe um motivo de gratidão tão grande no coração desses homens. Cara, Jesus alcançou minha vida. Eu só estou aqui preso por causa disso. Se eu não tivesse conhecido Jesus, meu irmão, eu estaria solto fisicamente, mas o meu coração estaria amarrado ao pecado, estaria distante de Deus. Então, Paulo e Silas encontram motivos suficientes em Jesus para agradecer, para orar, para louvar. Sabe por quê? Porque a obra consumada por Jesus na cruz, ela é muito mais forte do que qualquer dor, de qualquer sofrimento que a gente enfrente. Cara, nada se compara. O peso da glória de Deus na redenção que Jesus oferece para a gente, cara, é infinitamente maior. Não se compara. E com isso eu não quero dizer que os sofrimentos deles eram pequenos, a gente sabe que não. Nem que os seus, nem que os meus são pequenos, porque eu sei que não são. Mas assim, eu tenho certeza de uma coisa: o que Jesus fez é muito maior. O que Jesus fez é muito maior, muito maior. Então a gente sempre vai ter motivos de sobra para orar, para adorar, para glorificar o nome desse Deus que encontrou a nossa vida. Cara, como o próprio Paulo, ele afirma em Romanos mesmo: quem vai separar a gente do amor de Cristo? Cara, quem vai separar a gente do amor de Cristo? Ele lista muitas coisas: morte, vida, anjos, demônios, presente, futuro, qualquer poder, altura, profundidade. Nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é capaz. Não é uma dificuldade, não é um sofrimento, não é. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é manifesto através do que Jesus fez no nosso lugar. Quando a gente olha para Jesus e para a eternidade que nos espera, que é garantida pelo sangue dele derramado, cara, a gente encontra todos os motivos para ter alegria, mesmo diante de momentos difíceis.
Eu não quero dizer que você vai esquecer dos seus sofrimentos, né? Hakuna Matata, esqueça os seus sofrimentos. Cara, não é isso. A gente tem que enfrentar as dificuldades que a gente tem, mas a gente não pode fixar os nossos olhos nelas. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, porque foi Jesus que mudou a nossa história, é Jesus quem traz razão para a nossa existência. Eu até quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem Jota Quest, né? Eu estava assim, meio na dúvida se vocês conheceriam ou não. Então, eles gravaram recentemente um álbum acústico. Cara, eu gosto muito de álbum acústico. Tipo assim, cara, eu amo. E esse álbum eu fiquei ouvindo assim 700 vezes, já gravei as músicas e tal. E nesse álbum eu conheci uma música que na verdade não é deles, né? Eles regravaram. Que diz As Dores do Mundo, o nome, né, no caso. O que ela diz? Em um determinado verso ele diz assim, não vou cantar. Até pensei em cantar em casa, mas eu falei, pô, cara, não... Falei, pô, não tá maneiro. Ele diz exatamente assim, ó. Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Eu só quero saber do nosso amor. Cara, é exatamente isso que eu estou falando. Não exatamente, porque pô, é óbvio que tem algumas... Essa música não é bíblica, nem nada do tipo. Então, assim, a gente não vai esquecer das dores, a gente não vai ignorar as dores, claro que não. Mas que a gente possa... Que a gente só queira saber, que a gente só queira se lembrar intencionalmente, todos os dias, cara, do amor de Jesus, sabe? Cara, é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa não esquecer de tudo, mas, cara, fixar os nossos olhos no que Jesus fez e olhar para Ele. Eu só quero saber do nosso amor. É o que ele diz nessa música. Romântico, né? Em segundo lugar, o nosso compromisso com Jesus é a parte mais importante da nossa vida. Não existe nenhuma outra coisa que seja mais importante do que o nosso relacionamento com Jesus. Nada na nossa vida. No versículo 28, que é o momento em que Paulo grita para o carcereiro, não faça isso, estamos todos aqui. É uma evidência de onde o coração de Paulo estava. Se a gente olhar para a vida desses irmãos, né, Paulo e Silas, nossos irmãos, a gente pode perceber muito claramente que o coração deles estava centrado em Jesus, que no coração deles não tinha lugar para nenhum outro Senhor, para nenhum outro Deus, só Jesus. O primeiro lugar do coração deles era dele, era do Senhor. Paulo e Silas, eles preferiram a vida do carcereiro naquele momento do que qualquer outra coisa da vida deles. Eles estavam numa situação completamente desfavorável. Eles estavam numa situação completamente desconfortável, difícil, dolorosa. Mas eles escolhem o quê? Pregar o evangelho para aquele homem. Eles escolhem aproveitar a oportunidade que Deus está dando para eles diante daquela adversidade, para que eles preguem o evangelho e anunciem a mensagem da cruz, a mensagem que já tinha mudado a vida deles, e a mensagem que eles tinham certeza que podia mudar a vida daquele homem, independente de quem ele fosse. Ele era o cara que tinha prendido eles, né, que estava vigiando eles. Logo depois daquele terremoto, né, as correntes de todos se soltam, as celas se abrem. A gente não sabe por que eles não fugiram. Eu não posso dizer assim o motivo, porque eu não sei também. Mas a gente sabe de uma coisa. Quando o carcereiro imagina que todo mundo fugiu e quer se matar, Paulo intercede. Paulo vem favoravelmente na direção desse homem, com amor, com carinho, cara, se importando. Ele conversa com aquele homem, porque ele estava com o coração dele centrado em algo que era muito mais importante do que a sua liberdade, algo muito mais importante do que o seu conforto, que era o seu compromisso com Jesus. O nosso compromisso com Jesus é o que a gente tem de mais importante na nossa vida. O próprio Paulo, né, afirma, e é legal, cara, a gente vê assim, uma narrativa da vida de Paulo e em seguida vê o que ele escrevia, inspirado pelo Espírito Santo. E ele escreve em Filipenses: Para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Ele deixa muito claro, cara, a minha vida, ela é de Jesus, a minha vida é toda dele. Para mim, o viver é Cristo. Então, cara, a partir da leitura desse texto, a gente percebe que o que Deus deseja da gente, cara, é que a gente tenha essa mesma atitude, que o nosso viver seja Cristo, que a gente se empenhe ao máximo em colocar Jesus, cara, no primeiro lugar do nosso coração. Ocasionalmente a gente pode escorregar, mas assim, que a nossa preocupação diária seja essa,
seja fazer de Jesus o Senhor da nossa vida, seja priorizar as coisas de Deus em detrimento de qualquer outra coisa que aconteça. Não existe, como eu já falei, eu vou falar de novo, não existe nada que seja mais importante do que isso. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Mas eu pergunto, assim, como que eu posso saber qual que é a minha prioridade? E aí eu estava pensando umas histórias, assim, que já aconteceu na minha vida, e eu lembrei de uma época, até antes do handball, né? Na época que eu gostava só de futebol. Cara, eu tinha muita vontade. Eu não sei se alguém pegou essa época. Não quero dar uma de velho, não, mas não sei. Era uma época que uma chuteira era muito famosa e muito desejada por todo mundo. Total 90. Não sei se alguém falou aí, mas talvez tenha falado. Cara, Total 90. Gente, só quem viveu sabe. Porque, na moral, aí, essa chuteira era doideira. Eu lembro que, assim, eu era pequeno, eu tinha meus 10, 11 anos, e, assim, eu queria, de qualquer jeito, aquela chuteira, meu irmão. Eu queria, assim, com todas as minhas forças. Mãe, por favor, me dá uma Total 90, me dá uma Total 90. Eu passava no shopping, assim, na vitrine, olhava e já, pô, vamos entrar, né? Vamos experimentar. Aí, pô, pede o cartão da minha tia emprestado pra gente parcelar, pô, quero muito comprar essa chuteira. Eu lembro que eu ficava tentando me imaginar com a chuteira, eu não conseguia. Inclusive, eu achava isso incrível, porque quando eu ganhei foi muito mais legal. Eu ficava assim, cara, acho que eu nunca vou ter uma Total 90, nunca vou colocar uma Total 90 no meu pé, cara. Aí, quando eu ganhei a Total 90, eu fiquei assim, meu Deus, Total 90. Aí, pô, a chuteira vai desgastando, você vai ficando meio triste, né? Depois eu ganhei outra também, graças a Deus. Mas, por que eu quero dizer com isso? Aconteceu a mesma coisa quando eu queria um PlayStation 1, mas eu não vou repetir. Mas, minha cabeça, meu irmão, só pensava nisso. Era Total 90 pra cá, Total 90 pra lá. Aí alguém comprava, pô, essa chuteira é irada, pô, queria muito uma dessa. Pô, comprou onde? Cara, o meu pensamento era sempre esse, cara. Era Total 90 pra cá e pra lá. Era Total 90 o tempo todo, em qualquer lugar que eu fosse, qualquer pessoa que eu conversasse. Se eu usasse minha chuteirinha normal, eu falava, mãe, essa chuteira aqui é ruim pra caramba. Você não está entendendo, cara, o que a Total 90 é. Você não está entendendo. Você só não me deu ainda porque você não sabe. Você não joga bola? Mas, assim, a verdade, cara, é que o meu pensamento só estava naquilo. Essa era a minha prioridade. Então, por que eu estou falando isso? Porque a nossa prioridade é aquilo no qual a gente mais pensa, é aquilo que a gente mais deseja, é aquilo que, assim, toma o nosso tempo, o nosso esforço. Sabe, assim, eu ficava desesperado, meu irmão, por aquilo. Depois foi o PlayStation 1. Infelizmente, os caras lançam vários, né? Depois foi o 2, 3. No 3 eu desisti. Mas, cara, você está entendendo o que eu estou falando? Aquilo em que a gente mais pensa, aquilo que a gente mais deseja, aquilo sobre o que a gente conversa. Cara, essa é a nossa prioridade. Então, assim como Paulo e assim como Silas, Deus chama a gente a fazer dele a nossa maior prioridade, o nosso número 1. Que seja assim na nossa vida. O que a gente pode fazer para aplicar na nossa vida essas lições, esses ensinamentos que o texto traz para a gente? Em primeiro lugar, o que o texto ensina para a gente é que a gente não pode se permitir abater diante das dificuldades. Como a gente canta, né? Não se permita abater. Não se permita abater diante das dificuldades, das lutas que você enfrenta. Não deixe que isso tome o seu coração, consuma a sua vida, sua energia. Não deixe que essas coisas te deixem ansioso, desesperado. Assim como Paulo e Silas fizeram, a gente pode, com certeza, olhar para Jesus e encontrar nele, cara, todos os motivos de alegria, de paz. Eu não estou dizendo de uma alegria, porque a gente às vezes tem umas ideias erradas a respeito de alegria. Alegria não é você ficar rindo o tempo todo. Estou falando de contentamento, você estar contente, você estar satisfeito naquilo que Jesus fez por você. Cara, isso é completamente verdade. Isso é completamente verdade. É possível para a gente, é possível. Como aquele louvor fala, eu amo muito, cara, essa música, assim, nossa, fala muito no meu coração, que diz, tudo com Jesus é muito melhor, né? Ele fala, tudo contigo é tão melhor. E é verdade, cara, tudo com Jesus é muito melhor, é infinitamente melhor, não tem comparação. Com Jesus, cara, todas as coisas ganham um novo significado, tudo é ressignificado em Jesus, até mesmo o nosso sofrimento. Quando a gente está na companhia dEle, quando a gente olha para Ele, cara, lembra como a gente canta também? Tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor. É exatamente isso, tudo é ressignificado. Se a gente olhar, cara, com as lentes de Jesus, se a gente mantiver os nossos olhos focados nele,
tudo ganha um novo significado, a vida ganha um novo valor, um novo brilho. Porque a luz, cara, de Jesus, que brilhou no nosso coração, cara, ela ilumina qualquer dificuldade, qualquer escuridão. Você já pararam para pensar? Cara, a escuridão, ela é dissipada com o menor feixe de luz que você tiver. Ela só é escuridão se não tiver luz. Então, assim, o mínimo brilho que acontecer ali é capaz de dissipar todas as trevas. Então, da mesma forma, cara, o brilho da glória, da obra de Jesus, ele, assim, irradia de uma forma tão grande, tão gloriosa, que dissipa, cara, todas as trevas, todas as dificuldades. O próprio Paulo afirma, cara, uma coisa, assim, categórica mesmo, assim, uma coisa linda, que é nesse mesmo capítulo que eu falei no versículo anterior, de Romanos 8. Aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Então, assim, olha só, Deus não poupou, cara, o seu único filho para redimir a nossa vida, para resgatar a gente das trevas, para que a gente pudesse desfrutar de um relacionamento com ele. Você acha que ele vai te poupar do sofrimento, se isso coopera para a glória dele? Você acha que Deus vai deixar de permitir que as dores te alcancem, se isso vai permitir que você se aproxime mais dele? Cara, Deus não poupou o seu único filho. Deus foi o mais longe possível para alcançar a nossa vida. Então, assim, ele vai usar os sofrimentos para a glória do nome dele e para que a gente seja mais próximo. Isso não é maravilhoso? Não é muito melhor do que se a gente estivesse, bem pra caramba, mais distante de Jesus? Cara, tudo que Deus faz é maravilhoso. E eu sei que eu não quero em nenhum momento aqui, isso é uma coisa que às vezes me irrita, não aqui na igreja, mas às vezes as pessoas falam as coisas meio que no mundo da Alice no País das Maravilhas. Como se assim, é muito bom sofrer, eu adoro chorar. Não, não é isso. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que a gente consegue encontrar contentamento na presença de Deus. Eu estou dizendo que a gente consegue, isso é real, cara, a gente pode olhar a vida desses homens. Isso aqui não é um conto da carochinha, isso aqui não é história inventada. Não, cara, isso aqui é verdade. São homens como nós, que, cara, tinham muito menos do que a gente tem da revelação assim, de Deus escrita que eu estou falando. Então, assim, a gente tem, cara, todo o poder, toda a capacidade. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa assim que eu li, cara, muito maneira, muito maneira, assim. É uma história de um pastor chamado Alexander. Ele é gringo, beleza, ele pregou no aniversário da igreja que o Spurgeon chegou uma época a pastorear, né, que é aquela de Westminster, beleza? Cara, como é que é, o que ele falou? Aí eu vou contar assim, né, em primeira pessoa aqui, mas a história é desse cara. Eu quero que vocês imaginem, agora, um shopping, beleza? Se quiser imaginar o Plaza, pode ser, mas se quiser imaginar outro também, não tem problema. Mas pensa num shopping gigante. Pum. Pensa na fachada do shopping. Você sabe o que é a fachada, né? A parte da frente ali, aquela parte que tem que ser mais bonita. Aí, a gente vai pensar o seguinte, você está na frente do shopping ali e você sabe que vai começar uma obra nesse shopping. Eles vão começar a reformar a fachada, tá? Que é a parte externa ali que a gente consegue ver. Vamos lá, o que acontece quando os caras vão reformar a fachada de um shopping, ou de um prédio, enfim? Eles colocam aqueles andaimes gigantes lá para cima, um montão de andaime, colocam aquela tela, né? Às vezes a tela é até personalizada, enfim. E o que a gente consegue ver? Nada, né? Só a tela e os andaimes. Então, assim, você fica maravilhado ali com aquele bagulho grandão, tipo, parada muito maneira, mas a gente não consegue ver o que está acontecendo. A gente sabe que a obra está sendo feita, certo? Mas a gente não consegue visualizar, porque, só tem andaime na minha frente, cara. Tá maneiro esse andaime aí. Tipo, não dá, né? Mas esse homem compara esses andaimes com os nossos sofrimentos. Ele afirma o que eu também quero afirmar. Um dia, cara, Deus vai tirar todos os andaimes, sabe? Um dia, a gente vai conseguir contemplar toda a obra que Ele está fazendo. A gente vai entender de forma perfeita o que Ele fez, por que Ele fez, por que aquele andaime está ali, por que eu passei por aquele sofrimento. Cara, quando a gente olhar a fachada reformada, perfeita, quando a gente contemplar a obra de Deus completa, cara, a gente vai se esquecer dos andaimes. A gente já vai ter esquecido de tudo que passou e a gente vai estar feliz, cheio de alegria, de gratidão diante da presença de Deus.
Vai haver um dia, cara, que os andames vão sair, que os sofrimentos vão passar. Isso tudo é temporário. E nesse dia a gente vai glorificar a Deus e adorá-lo, cara, com todo o nosso coração, de um jeito que a gente nem consegue hoje. Mas a gente vai conseguir naquele dia, porque Deus vai ser tudo em todos. E quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecer. Então a gente vai adorar e vai oferecer toda a nossa gratidão. A gente vai entender tudo que Ele fez e por que Ele fez. Mas a gente não vai nem querer saber, porque a gente vai estar maravilhado com aquilo que Ele fez, com o resultado daquela obra. A segunda aplicação para as nossas vidas é a seguinte: comprometa-se totalmente com Jesus. No texto que a gente leu, e eu já falei isso aqui, a gente pode perceber, né, que Paulo e Silas consideravam o relacionamento deles com Deus, cara, a prioridade máxima na vida deles. A gente pode perceber claramente que para esses homens, meu irmão, cara, não tinha tempo ruim. Cara, era tudo por Jesus, tudo para a glória de Deus. Não importa se eu estou aqui preso, não importa se eu estou passando perrengue. Cara, eu vou glorificar, eu vou orar, eu vou adorar. Não importa se ele me prendeu, eu vou pregar para ele. Não importa se abriu a cela, eu prefiro pregar. A prioridade desses homens era Jesus. O compromisso deles com Jesus era muito maior do que qualquer coisa que eles tivessem na vida deles. E da mesma forma, né, a gente é chamado, a gente é convidado por Deus, instruído pela palavra, a viver dessa forma. Uma completa rendição, uma completa entrega. A gente é chamado a não guardar nada, não reter nada nas nossas mãos. Essa é a entrega verdadeira, quando a gente não retém nada, quando a gente entrega tudo, absolutamente tudo nas mãos dele. O que isso significa? O que isso significa? Cara, isso significa que naquele dia que eu tive aula online, a manhã toda, da mesma matéria, tipo, muito cansativo, naquele dia que de tarde eu tive que fazer um monte de exercício, fiquei super cansado, assim, de saco cheio, não podia ver ninguém, não podia encontrar meus amigos, ainda tinha célula online. Cara, naquele dia, a minha prioridade vai ser a minha célula, não vai ser o meu cansaço, não vai ser a minha falta de paciência, não importa. Tá entendendo? Não importa o que... Assim, eu não quero ser também duro demais, nem simplista, entendeu? Como eu já falei algumas vezes. Não é que o nosso sofrimento não importa. Pô, não importa. Deus se importa com isso. A gente precisa tratar disso. Mas, assim, o nosso compromisso com Jesus, ele é tão maior do que isso. Ele tem que ser tão mais alto do que isso, que a gente precisa priorizar as coisas dele. Então, assim, eu estou cansado. Poxa, eu estou sem paciência nenhuma. Cara, ora, irmão. Vai na célula. Cara, Deus vai te abençoar e vai falar contigo. Ou então, cara, mas que eu sempre ouço. Esses dias eu estava conversando com um amigo, inclusive, aí eu falei com ele assim, e aí, tive uma ideia. Ele me falou que estava com dificuldade de fazer devocional, o que acontece muitas vezes, né? A gente fica desanimado e tal, nosso coração é muito mal. E eu falei para ele, ó, tive uma ideia aí, maneira, cara, vamos fazer o seguinte, eu te ligo e a gente troca uma ideia, lê um versículo e tal. Cara, nada muito demorado. Quem faz discipulado comigo sabe que eu levo 20 minutos, para não ser uma parada chata, por causa da ligação, né, e tal. Eu falei com ele isso, falei, cara, vamos fazer isso e tal. Ele falou, cara, sabe o que é? É que eu não estou com muita vontade, sabe? Eu não estou muito animado. Cara, isso acontece muito. Isso acontece muito. Mas você sabe o que é maturidade? Sabe o que é você poder dizer, óbvio que de uma forma, não de uma forma orgulhosa, mas sabe quando você pode dizer que você é maduro com Deus? Quando você aprende que não pode depender do seu ânimo, não pode depender da sua vontade, não pode depender daquilo que está acontecendo à sua volta. Cara, preguiça, falta de vontade, sono, cara, todas essas coisas vão acontecer. Isso assim, é inevitável. Você não pode controlar isso. Nem você, nem eu, nem ninguém. Cara, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes eu acordo, meu irmão, parece que eu sou descrente, mano. Porque assim, eu acordo muito desanimado, sem vontade. Eu não posso controlar isso. Eu não escolho assim, amanhã, vou acordar feliz. Cara, não é assim. Mas existe uma coisa que a gente pode controlar. É a forma como a gente reage a isso. Então, a gente sempre pode fazer algo diferente. A gente pode sempre ir na contramão do sistema. E o sistema, cara, é a nossa carne, é a nossa natureza caída. Então, eu queria, assim, em outras palavras, deixar bem claro o seguinte. O que define o que você faz ou não podem ser as circunstâncias. O que vai definir as nossas atitudes, se a gente ama Jesus de verdade, é o nosso compromisso com Ele.
Então, assim, pô, você tá com sua namorada. Pô, sua namorada é, pô, linda, você ama ela de todo o coração. Você sentiu uma vontade de fazer uma parada que não agrada a Deus, cara, que não glorifica a Deus. Meu irmão, o que vai te moldar não é aquela vontade, cara. É o que Jesus fez na cruz por você, é o seu compromisso com Ele. Então, assim, se você está em casa, sua mãe está falando um monte de... Pandemia é sinistra, né? Cada vez que você passa, é água, louça, banheiro. É assim. Mas é normal, a gente tem que ajudar em casa, né, mano? Você quer o quê? É hotel? Não é hotel. Tem que ajudar. Então, assim, você está em casa e está perdendo a paciência. Não porque sua mãe é chata, não quero dizer isso não. Mas porque você é impaciente, sabe? Eu sempre penso isso na minha vida. Então, assim, sua mãe está ali, pô, falando com você, te pedindo as coisas. Aí você ficou irritado, vai fazer o quê? Vai brigar com ela? Cara, o seu compromisso com Jesus tem que ser muito maior do que isso. Você vai priorizar a sua mãe, você vai honrar a sua mãe, porque te deu a vida. Entendeu? Então, o que define, né, já vou repetir porque isso é muito importante, o que define o que a gente faz ou não podem ser circunstâncias, não podem. Tem que ser aquilo que você decidiu fazer por Jesus, o seu compromisso com Ele. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo fofo. Cara, na pandemia, a gente já está na pandemia, no caso, mas eu não sei vocês, cara, mas eu fiquei muito desanimado em muitos dias. Mas, assim, não estou nem dizendo, tipo, fiquei desanimado de fazer devocional. Não estou dizendo nesse sentido, não. Eu digo que, cara, eu sinto muita falta dos meus amigos, sabe? Eu sinto muita falta de estar aqui, cara, de ter contato com as pessoas. Pô, de olhar no olho, sabe? Tipo, você chegar aqui, pô, ver um sorriso de olho, cara, porque a gente não consegue nem ver um sorriso de boca aqui. Mas, cara, só esse sorriso de olho já, assim, renova o nosso coração. A gente foi chamado para viver junto. Então, de muitas formas, cara, isso me desanima, cara. Muitas vezes. Mas, eu lembro até, assim, um dia específico, não sei se foi semana passada ou retrasada, cara, eu estava muito desanimado, assim, tipo, muito. Tipo, era um sábado, e eu estava falando com o Duda, aí, não, e aí, a gente vai se ver hoje e tal, eu estava assim, caraca, tô numa bad aqui, nem sei se eu quero fazer alguma parada, assim, quero ficar aqui só, pô, sofrendo, sozinho. Mas eu pensei, cara, quer saber? Cara, eu quero estar com quem eu amo. Eu não quero, tipo, deixar essas circunstâncias definirem, tipo assim, eu vou no... Não, entendeu? O que eu quero dizer é que a gente tem que lidar dessa forma com Jesus. A gente não pode deixar uma dificuldade, um desânimo. Cara, essas coisas todas, o nosso corpo, né, os nossos desejos, nossos sentimentos, eles são assim, ó. Tipo, é um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Cara, isso não pode moldar nossas atitudes. Isso não pode moldar o que a gente vai fazer. Então, assim, escolha Jesus, mesmo diante das circunstâncias mais terríveis que você enfrentar, mesmo na quarentena mais sinistra do mundo, cara. Poxa, escolha Jesus. O próprio Paulo, um pouco mais à frente, lá no capítulo 20, ele vai dizer, cara, é muito legal, assim, ver como a vida desse homem e o que ele dizia são completamente coerentes. Ele diz assim, ó, todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se eu tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É exatamente isso. Cara, a minha vida, eu não considero que ela tenha valor nenhum. Se eu só puder, cara, honrar Jesus com ela, se eu só puder, cara, cumprir a obra que Ele me chamou para fazer. É isso. Esse é o chamado de Jesus para a nossa vida, uma entrega completa. Eu queria dar mais um exemplinho aqui, já que eu estou aqui depois de 5 meses, né? É bom atualizar as histórias. Cara, nessa quarentena, vocês, eu imagino que assim como eu, comeram muito. Minha mãe, ela virou assim, mestre cuca na quarentena. Ela estava fazendo assim, Duda testemunha. Ela fazia, era um dia bolo, no outro dia pão recheado, no outro dia pizza, quibe. Cara, assim, gente, difícil. E, pô, não vou comer. Não tem condição, gente, não vai comer. Eu não sei, eu acordava 3 horas da manhã, quibe, vem, pizza, bora. Pô, não dá, é sinistro. E você está em casa, fica ansioso, acaba comendo mais. Aconteceram 2 fatos que me ligaram ao alerta. O primeiro fato foi o seguinte. Meu tio passou lá em casa, sei lá por quê, virou para mim e mandou essa aqui, ó. Tava longe, né? Aí, Pedrinho, tá fortão, hein? Pô, aí. Já liguei, já falei assim, peraí, a forte quer dizer gordo, sei lá, forte mesmo, é o braço, é a barriga. Fiquei meio nervoso, mas eu falei, pô, tranquilo. Ele também já tem 70 anos, então assim, falei, pô, vou relevar essa. Tranquilão, beleza. Segundo fato, esse aí foi sinistro. Nossa, o Dudu estava lá em casa esse dia também.
Que bad. Enfim, chegou um brother meu, lá no meu estacionamento, né? Pra me dar um convite do casamento dele. Primeira coisa que... Cara, que droga. Primeira coisa que ele fala, quando ele me vê. Caraca, moleque, tá com uma barrigão, hein? Tá forçando, né? Mano, aí, eu fiquei muito bolado esse dia. Mas aí eu falei assim pra ele. Não tô forçando, não. Tipo, eu fiquei meio decepcionado, tipo assim, pô, quem me dera, né? Tá forçando. E eu tava de preto, cara. Detalhe é esse, tava de preto, camisa GG, extra GG. Pô, disfarçadão, o moleque viu. Tipo, ok. Aí, o que eu tive que decidir, né? Tive que entrar no caminho da dieta. Falei, cara, tá, agora não dá mais para negar. Já entendi o recado, o Senhor já falou no meu coração, tô gordo. Vamos lá, dieta. Mãe, quero fazer dieta, preciso fazer uma dieta e tal. Tá bom, aí ela me deu a lista, né? Pode isso, não pode aquilo, vai fazer. Tem que comer brócolis, tem que comer sei lá o quê, não pode comer carboidrato. Aí, assim, tem milhões de tipos de dieta, né? Não vou nem falar qual é aqui, porque daqui a pouco vão até dizer que eu estou errado, talvez. Então, assim, minha mãe passou um monte de coisa para fazer, resumindo a ópera. Eu tive que cortar várias paradas na minha vida, temporariamente, eu creio, né? Tipo assim, por exemplo, eu parei de beber refrigerante. Eu já voltei, confessando aqui para vocês. Mas, assim, só tomo 0 agora. Cara, eu parei de comer pão. Pão é sinistro, mano. Sério. Doce, cara. Pô, doce sim, é minha fraqueza. Eu tive que parar, entendeu? Minha mãe faz doce, eu mando tudo pra casa de Duda, pros pais dela. Como é que eu sou malandro, né? Uma coisa junta com a outra, já tá perfeito. Então, assim, eu tive que cortar as paradas. Pô, foi difícil. Fritura, então, pra mim era fritura todo dia, acompanhamento, pô. Vou comer o quê? Só carne? Tem que ter uma batatinha frita, uma paradinha gostosa, aipim, pô, bonzão. Mas essas coisas são muito calóricas. Então, assim, resumindo, né, não quero me estender. Eu tive que cortar essas paradas. Então, quando a gente se compromete com alguma coisa, cara, na nossa vida, a gente precisa mudar. Não tem como você tomar uma decisão de se comprometer com algo e a sua vida continuar igual. Senão você já estava comprometido, né? Pô, se eu fosse saudável, meu irmão, se eu tivesse magrão, pô, tava comendo várias paradas boas. Tava comendo batata frita todo dia, McDonald's, hambúrguer artesanal. Mas não era o caso. Então, eu precisava, assim, mudar meus hábitos alimentares. Também pela minha saúde, obviamente. Então, da mesma forma, cara, Deus espera da gente isso. Que o nosso compromisso com Ele mude os nossos hábitos. Mude a nossa forma de enxergar. Entendeu? Mude a nossa forma de reagir diante das dificuldades. Outra coisa que a gente também não pode, muitas vezes, controlar é a nossa reação imediata. Mas, assim, se a gente estiver perto de Deus, cara, Ele vai moldando a gente, sabe? Então, para finalizar, cara, eu queria dizer o seguinte. Existe um versículo, está lá em Provérbios. Provérbios 9, 12. Salomão, né, escreve, o sábio, né, o cara mais sábio aí que existiu depois de Jesus. Ele diz o seguinte, olha que parada profunda, né? O cara falou isso há um tempão. Se você for sábio, o benefício é seu. Mas se você for insensato, você vai colher as consequências da sua escolha. Então, cara, que a nossa escolha seja ser sábio, seja priorizar a Jesus em todos os momentos da nossa vida. Que a nossa decisão seja sempre por Jesus, independente do que for oferecido para a gente, que a gente vai receber todo tipo de oferta. O inimigo, esse mundo. Cara, assim, hoje em dia, se você for navegar no, sei lá, se você entrar no Word, é capaz de ter uma propaganda pornográfica, porque é assim hoje. A parada é bizarra. Então, assim, vai ter sempre oferta do mundo para você cair, se você der mole. Mas que a nossa escolha seja sempre por Jesus. Então, só para a gente finalizar, não se permita bater diante das dificuldades. Não deixe que elas moldem o seu agir. Que o seu agir seja moldado, cara, pelas coisas de Deus mesmo. E, em segundo lugar, cara, que realmente a gente possa fazer de Jesus, que a gente faça dele, assim, a nossa maior prioridade. Amém? Vou orar então, beleza? Jesus, muito obrigado, Senhor. A gente te ama, Pai. A gente é grato pela tua bondade, Pai, pela tua decisão de nos amar, Senhor. Nada disso nunca partiu da gente, Pai. A gente reconhece diante de você, Pai. E a gente te diz mesmo, Pai, muito obrigado. Toda a glória é tua. A tua obra, Pai, foi o que mudou a nossa história, o teu agir em nós, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor. Eu quero te pedir, Deus, que você nos ensine, Senhor, como esses homens, Pai, nossos irmãos, que a gente aprenda a reagir diante das dificuldades, Pai, com alegria, Senhor. Que a gente aprenda a olhar para Jesus nos momentos mais difíceis
e que a gente seja contente nesses momentos, que a gente seja feliz, porque diante de você, Senhor, sempre vai haver muito mais motivo para a gente se alegrar do que para a gente, sei lá, valorizar a nossa tristeza, Senhor. Que você também nos ensine, Senhor, a priorizar você, Senhor, e o seu reino, Pai, acima de qualquer outra coisa, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que nesse resto de culto que a gente ainda vai ter, Senhor, que você receba os nossos louvores, que o teu nome seja engrandecido. Esse é o nosso pedido, Pai. Amém, Senhor. Amém.